Uma primeira palavra de gratidão ao presidente do International Club of Portugal, Dr. Manuel Ramalho, pela sugestão que me fez de tecer algumas considerações sobre o coronavírus. Sabendo seguramente que eu sou médico, entendeu que seria oportuno eu, como membro do International Club of Portugal, dar a minha opinião em relação a este assunto. Rapidamente, uma palavra também de apreço e um abraço fraterno aos meus consócios e às suas famílias, que estão a sofrer, como eu e a minha, com este pesadelo provocado por este vírus. Ensinaram-me nas bancas da faculdade que, para haver doença, logicamente está tudo preocupado com a doença que o coronavírus provoca e com as mortes que já tem provocado e com aquelas que poderá vir ainda a provocar. Dizia eu que me ensinaram nas bancas da faculdade que, para haver doença, tem que haver duas partes. A parte do agente causador e o órgão hospedeiro que recebe o agente causador. Ora, penso que se poderá dedicar um minuto ao agente causador, ao vírus. Vírus esse que pouco se conhece. Sabe-se que pertence à família do coronavírus. É inquietante saber que há 30 anos que se anda à procura de uma vacina para este vírus e que até agora ainda não se conseguiu. E que, ao contrário dos outros, diria, primos deste atual, este propaga-se a uma velocidade meteórica. É muito mais infeccioso, muito mais contagioso que os outros da sua família. Isso, logicamente, é preocupante e daí as estratégias várias de distanciamento social, de confinamento, por aí fora. Ora, acho que é importante, primeiro que tudo, definir-se com mais critério, com mais rigor, a origem do vírus. Há quem fale que a origem pode nem ter nem ser humana, pode até nem vir do morcego ou do pangolim, acho que é assim que se chama o animal lá na China. Utilizado como especiaria, parece. Os Estados Unidos, por exemplo, entendem que pode ter havido um fabrico em laboratório do dito vírus. A propósito, eu tenho que dizer que acho que se entende que pode haver manipulação do vírus em ordem a explorar o seu potencial para infectar o ser humano, acho que realmente não faz sentido continuar a ver armas biológicas que utilizem estes procedimentos. Porque, na realidade, uma falha de segurança pode sempre acontecer, penso que já aconteceu, e como tal não podemos todos viver na transcendência de imaginar que um dia há uma falha de segurança no outro laboratório dos laboratórios que existem nos 19 países em todo o mundo, China, Estados Unidos, Itália, Alemanha, Brasil, enfim, 19 países onde há laboratórios que fabricam armas biológicas, que manipulam os vírus, que exploram o seu potencial de infectar o ser humano. Acho uma coisa extraordinária, portanto, devia-se começar por pensar muito a sério e rever, na realidade, se faz sentido a continuação da existência destes ditos laboratórios. Há vantagens, seguramente, senão eles não existiam, não receberiam os milhões e milhões de dólares como financiamento, mas seguramente penso que as desvantagens que ultrapassam largo os eventuais convenientes. Mas também agora ao ser humano, ao hospedeiro, aquele que recebe o vírus e onde se instala a doença causada pelo dito vírus. E eu aqui, para partilhar com a minha inquietação em relação a este assunto, eu tenho que regressar ao dia 28 de setembro de 1895, dia em que morreu Louis Pasteur. Louis Pasteur foi o pai da teoria do micróbio, da teoria do germe, que dizia que a medicina se devia voltar para o germe de armas e bagagens. Só que as pessoas não sabem que o próprio criador da teoria do germe confessou, dia 28 ou dia 27, enfim, na véspera ou na antevéspera da sua morte, de setembro de 1895, que o germe, que o micróbio era nada, que o terreno que seria tudo. Portanto, muito mais importante apostar no terreno do que no micróbio. Deu brado na altura, porque uma pessoa que toda a vida se bateu por uma causa, à última da hora resolve resignar dessa sua causa, e houve realmente investigações de ordem vária levadas a cabo. 15 anos depois, em 1910, o ensino, a ação médica nos Estados Unidos foi, diria, revogada por uma célebre, um Flexner Report, da criação da Carnegie Foundation, que estabeleceu o modelo biomédico para a medicina. Portanto, deixou de se ensinar a medicina como se vinha fazendo até à altura e passou-se a funcionar neste modelo biomédico, que é um modelo que ainda hoje nos assiste. Hoje o modelo vigente, o paradigma vigente,
é o modelo uma maleita, um comprimido. Tudo centrado, na realidade, no agente causador, não dando ouvidos ao desabafo de Pasteur na sua hora da morte. O que é que isto tem a ver com o coronavírus? Tem tudo. 99% das pessoas que morreram com coronavírus, dito pelo Instituto Superior de Sanidade de Itália, de Turim, 99% das pessoas que morreram, dizia, tiveram comorbidade associada, tiveram doenças associadas. Cerca de 70% de hipertensão arterial, 33% de diabetes, 35% doenças cardiovasculares. Comorbidade associada. Isto é para dizer que se o terreno não tivesse doente, se o terreno fosse saudável, se o portador, se o receptor do coronavírus tivesse um sistema imunitário competente, bem estimulado, bem preparado, como diria Antoine Béchamp e Claude Bernard, os pais da teoria do hospedeiro, do milieu intérieur, ele era um francês, da homeostase, não haveria problema. Recuo, as pessoas que morreram com coronavírus, segundo esse estudo e outros seguramente que também confirmam, tem que haver comorbidades associadas. Se a pessoa for saudável, o coronavírus, por mais letal não diria, mas por mais contagioso, por mais virulento que fosse, não conseguiria desencadear doença. Daí eu propor um pouco que se pense na teoria das artes marciais. É uma teoria que me fascina mais ainda nesta ocasião. Porquê? O que é que as artes marciais ensinam? Fazer com que o movimento do inimigo se transforme e resulte em nosso favor. Ora, nós poderemos utilizar este fenómeno extraordinário que tomou conta da vida de todos nós, não só portugueses, mas por esse mundo fora, para fazer resultar a nosso favor. Como é que isso será possível? Pois, logicamente, se nós conseguirmos fazer com que o terreno onde o vírus aterre, partindo do pressuposto que o distanciamento social e o confinamento não são suficientes e que mesmo assim somos afetados pelo vírus. Se conseguirmos ter um sistema imunitário competente, se conseguirmos ter o intestino bem tratado, porquê? Porque o sistema imunitário entre 70% a 85% reside na parede do intestino, se conseguirmos estarmos, na realidade, utilizar estratégias de reforço do nosso sistema imunitário, do nosso meio interno, se conseguirmos ter as estratégias clássicas que já têm vindo a lume, das altas doses de vitamina D, da vitamina A, da vitamina C, do zinco e outros elementos, de relevar que deu um prazer tremendo ver um político do gabarito, Dr. Rui Rio, líder do PSD, ir à Assembleia da República reforçar a importância do sistema imunitário no combate ao coronavírus. Portanto, se conseguirmos olhar para esta questão e através das estratégias que utilizarmos em nós próprios, para nos fortalecermos, para fortalecer o nosso sistema imunitário, o que é que pode acontecer? Teremos mais dificuldade em adoecer com o coronavírus e teremos toda a possibilidade de colmatar, de fazer uma barragem a uma doença que esteja a desenhar dentro de nós próprios e, no caso da doença já existir, doença autoimune, doença neurodegenerativa, cancro, seja ela qual for, através da adoção destas medidas que estimulam o sistema imunitário, podemos tomar conta delas e podemos ter aqui uma ferramenta extraordinária para, através desta, diria, atitude, melhorarmos a nossa saúde e, com ela, a nossa felicidade. Muito obrigado, Dr. Manuel Ramalho, pela oportunidade que me deu.